Eu só quero fazer um gancho aqui, porque eu vivi 12 anos não pensando e só executando. Basicamente, era para isso que eu era pago. E que era dito para mim, que você não tem que pensar, você tem que executar. Você pensa daqui a 25 anos, quando você for coronel. É porque dentro do militarismo você não questiona, né? Você só faz. Sim, né? senhor. É engessado, né? É engessado, é o de cima que manda no de baixo, que manda no próximo, que manda no próximo, e a vida vai seguindo. O parafuso vai descendo. E você já sabe perfeitamente onde você vai parar, né? É uma escadinha. Sim. E aí, Trilhada. quando a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, me achei. Me achei. Primeiro problema de verdade que a gente teve na loja, que eu tive que usar minha capacidade, tudo que eu aprendi na minha vida, para resolver um problema novo, que não era um papel com, sei lá, um trabalho burocrático que eu fazia lá. Falei, meu Deus, eu me encontrei. E aí eu deixo uma observação. Essa parte que ele faz muito bem na loja, ele também faz muito bem em casa. No nosso relacionamento. Porque eu tenho minhas travas em relação a conversar. E eu tô aprendendo muito com ele em relação a isso. Porque ele sabe como chegar para falar. E o jeito dele chegar para falar é o jeito que eu vou receber e falar... Muda o contexto Eu posso inteiro. resolver isso mais fácil. Sim, E eu não preciso bater panela, entendeu? Não preciso ficar louca. Não preciso bater no painel do carro, brava. É isso. E isso é muito legal. Então, por isso que eu digo que a gente está levando muito bem os dois negócios juntos. Nos dois, a gente tem que dar uma sua parte dentro, a sua função, né? E sabe resolver muito bem. E a gente acaba que os colaboradores respeitam muito a gente por isso, porque a gente tem esse perfil. A gente brinca, a gente descontrai, sabe chamar atenção, sabe a hora certa de brincar, de chamar atenção, o lugar certo de fazer isso. E eles gostam muito de trabalhar com a gente por causa disso. Em contrapartida, em casa, a gente vive muito bem também por causa disso. Porque a gente tem vivido muito bem junto no trabalho. 3 negócios. Três negócios, exatamente. É isso. 3 negócios bem-sucedidos. Bem sucedido. Eu costumo dizer que, de forma diferente, né, escrevendo de forma diferente, a gente quer dizer a mesma coisa. Porque, o objetivo é o mesmo, né? Porque assim, eu tive um estresse recente no quiosque, né, de falta de atenção. E eu desci no elevador estressado. Me peguei estressado. Falei, nossa, elas conseguiram me tirar do sério. Só que, você sabe ali onde eu moro, né? Eu tô a 15 passos de onde eu moro. De onde eu trabalho. Então é maravilhoso. Eu desci e eu fui me tranquilizando, porque se eu trouxesse a carga que eu tava no elevador para aquelas meninas, eu não ia me preocupar se estava cliente, se não estava nada. E aí foi onde eu tirei a calma que eu realmente quero ter em algumas situações. Só que eu parei tudo que elas estavam fazendo, foi assim, prestem atenção em mim. Se vocês não começarem a cuidar disso daqui, como se fossem de vocês, nenhuma das duas vai ter futuro aqui com a gente. Porque é o primeiro passo. Se você não cuida do seu trabalho... Mentalidade de dono, né? Mentalidade de dono. Para crescimento pessoal e no trabalho. Você come uma bolacha na sua casa e joga o papel no chão, por que você vai fazer aqui? Perfeito. É a mesma coisa. E eu, nesse momento, o que eu fiz? Eu desci e passei direto. Graças a Deus. Graças a Deus eu passei direto. Realmente, sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei pra você. A insatisfação do cliente, ela me deixa profundamente magoada. E naquele momento, se eu fosse participar dessa conversa ou ter essa conversa, as palavras seriam diferentes. Talvez meu tom também seria desagradável. Então eu passei direto. E a casa E estava o Felipe cheia. resolveu. Não tinha como ter outro tom. Exatamente. O cliente ele não tem nada a ver com a história. Não, imagina, então, se o funcionário, você chama a atenção dele, você está exaltado e ele rebate. E sai chutando tudo Acontece. Cara, fica... Mas existe um gatilho muito importante no funcionário, no colaborador, que para ele não rebater, primeira coisa, o que eu quero? Eu quero que ele pegue esse copo e bote bem aqui. Fulano de tal, pega esse copo e coloca bem aqui. Pode ser? Ele vai entender que ele só tem que fazer isso. Sim. Que ele não precisa me falar assim, não, mas dá para botar bem assim, não sei o que, não sei o que. Não, não. Quando ele começa, que acontece, ainda assim acontece, dele te questionar, não, deixa eu te falar, eu só pedi para você fazer assim. Pode ser? Pode. Perfeito, realmente. Mas o funcionário, né, o colaborador que tem essa mentalidade de dono, eu nasci para empreender, mas eu já fui funcionário. E às vezes que eu fui funcionário, foi bem frustrante para mim. Por quê? Por conta da mentalidade de dono. Se o dono do negócio não espera que o funcionário tenha um pouco, pelo menos, de mentalidade de dono, aí você se frustra também. Porque da mesma forma que você quer que ele execute,
Se for um cara sagaz, ele vai questionar ele, porque o foco dele está em otimizar. Então, você fala assim, funcionário, pega isso e coloca aqui. Aí ele vai falar assim, Amanda, e se a gente fizer dessa forma? Talvez seja melhor, talvez a gente otimize tempo, energia, dinheiro. Se você não está preparado, você fala, não, eu te pedi para você colocar aqui e tirar aqui. Eu já trabalhei numa empresa assim muito engessada, cara, que tudo que eu falava, ele falava, cara, você é sindicalista, você não é dono, você é só funcionário, você só faz isso, só faz isso, só te pedi para fazer isso. Eu ia comentar exatamente esse ponto, deixa eu só fazer um gancho interessante aqui, porque eu pensei exatamente o que você pensou, porque eu vivi isso 12 anos. E o que me frustrava é, eu não podia questionar. Eu ouvi em das bilhões de vezes que eu questionei alguma coisa, ele falou assim, você quer continuar falando? Tem certeza? É diferente. Tom de ameaça, né? E aí foi onde eu acordei, eu falei, não. Então tá bom, vou me retirar. Acabou o assunto aqui. Falei, acabou o assunto aqui. Caraca. Então, mas aí eu questiono a seguinte coisa. É diferente você ter uma pessoa que ela vai te propor algo melhor. A gente tem pessoas dentro da loja que elas estão crescendo por isso. Porque ela sabe como fazer, como melhorar. Ou eu mesmo chego e faço, que tal você me dar uma ideia? Né? A gente tem muito isso. É importante que tenha, importante. Esse pensamento. Mas existem algumas pessoas que nós pegamos pessoas lá para trabalhar, eu falo isso com certas pessoas, certos colaboradores. Pegamos essas pessoas sem saber fazer nada. Então, ela ainda não está preparada para me propor algo. Nós estamos ensinando ela a trabalhar. Isso. E assim, eu acho que tem situações e situações. Exato. Né? Como eu estudei um pouco sobre guerra, sobre essas coisas, e até entendo o motivo de não ser questionador em certos ambientes altamente estressante. Imagina eu voando lá, o cara me ensinando um monte de coisa, um monte de botão para apertar, e eu falo, mas e se apertar outro botão? E esse aqui? Então, assim, não tem um contexto. Então, você aperta, você faz. Sim, inclusive, executa. a gente era obrigado a utilizar verbos no imperativo. Por exemplo, tem certos pontos que eu não alcanço. Então, aperta para mim o botão. Né? O senhor poderia apertar o botão vermelhinho, por gentileza? Aí bateu um avião na asa do outro. É igual a transferência da culpa, né? Então, eu trabalho em academia há muitos anos e a galera fica muito presa. Eu não fiz isso por quê? Porque o outro não fez e não sei o quê. A transferência da culpa. Cara, não fiz. Beleza, eu vou lá fazer. Pronto, acabou. Encerrou o assunto. É isso aí. Né? Mas assumir os próprios erros, né? Exatamente. Existe muito isso mesmo. Você ter a coragem de assumir que errou, essa parte de assumir o erro é sempre um questionamento para a pessoa que não tem coragem de assumir. Então, essa é a pessoa que você tem que saber direcionar ela. Fulano, pega esse copo e coloca aqui. Pode ser? Porque provavelmente ela errou e ela vai inventar uma desculpa por causa ao invés de dizer assim, desculpa, eu errei, mas como eu posso melhorar? Exato. Né? O que eu achei interessante que ela falou foi justamente o seguinte. Pegou funcionário sem experiência alguma, mas você enxergou um caráter ali. Pronto, acabou, tá disposta? Vamos caminhar juntos? Vamos crescer juntos? A gente tem que disponibilizar a nossa atenção especial para aquilo lá. E pode ser desperdiçada, simplesmente. Na maioria das vezes, não. Acontece muito, mas na maioria das vezes não. E a gente não se arrepende, nunca se arrepende, na verdade, de tentar ajudar alguém, ensinar. Mas, na maioria das vezes, tem sucesso com isso. E é interessante ver a pessoa evoluir, aprender uma coisa que ela nunca fez. Teve gente que trabalha na cozinha que não sabia fazer arroz. Você tá entendendo?